Olá, bem-vindos à primeira aula de matemática. Hoje iremos fazer revisão sobre função do primeiro grau, utilizando os descritores 19 e 23. No 19, nós vamos resolver problema envolvendo função do primeiro grau, apenas resolução. Segundo, reconhecer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau por meio de seus coeficientes, que são os coeficientes lineares e angulares. Então, para início de conversa, teremos a primeira questão que diz o seguinte: uma torneira despeja 3,0 litros por minuto, enchendo um tanque inicialmente vazio com 12 litros de água no seu interior. Considere que Y represente o volume e em litros, X representa o tempo em minutos. Então, a função que representa essa situação é, se você observar, ele disse o seguinte, que Y vai ser o volume. E então eu posso dizer que Y é... Não sei qual é o valor, né? Ele tem a vazão que vai ser dado por 12 litros de... Ele disse que vai ser 3,5 litros de água por minuto, né, em relação ao tempo. Então a vazão vai ser 3,5 litros por minuto, né? Por minuto. Então significa dizer que eu vou ter o seguinte, ó, 3,5 litros por x, vezes x, né? Vezes o tempo. Essa vai ser vezes o tempo. E aí eu tenho o volume inicial, né? Que vai ser 12 litros, que vai ser o volume inicial. Ou seja, nesse recipiente já tem 12 litros de água, né? Já tem 12 litros de água. Então eu tenho assim, volume vai ser igual ao volume inicial mais a vazão. Então, nós vamos ter o volume que vai ser dado em Y, o volume inicial é 12, mais a vazão que é 3,5 litros por minuto, né? Em relação ao tempo, em função do tempo. Então, ela fica dessa maneira, ou posso simplesmente modificá-la, botar 3,5x mais 12, que aí ele define justamente a equação que está na letra B. Indo para a segunda questão, que também é em relação ao descritor 19, e o descritor 19 é justamente para resolver problemas envolvendo função do primeiro grau. Ele diz o seguinte: um objeto está em movimento com velocidade constante. A posição desse objeto em função do tempo pode ser calculada através da expressão que vai ser dada aqui, D, que representa a posição. Então, a posição vai ser igual a menos 8 mais 28t. Então, posição inicial mais 28 vezes o tempo, que vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, diz assim, em que D representa a posição em metro, T vai ser o tempo em segundo. Para percorrer uma certa distância, o objeto gastou 84 segundos. Qual é a posição desse objeto após percorrer essa distância? Ele quer a posição final. A posição inicial ele está em menos 8, ele quer justamente a posição final desse objeto, e não quanto ele andou em si. Então eu tenho D que vai ser menos 8 mais 28t. Então eu sei que D vai ser igual a... Eu sei que o tempo vai ser 84 segundos, né? Então substitui aqui no tempo, vai ficar menos 8 mais 28 vezes 84. D vai ser igual a menos 8 mais 84 vezes 28. 8 vezes 4, 32, vai 3, né? 8 vezes 8, 64, mais 3, 67. 2 vezes 4, 8. 12 vezes 8, 16. Então, eu tenho esse valor. Somando aqui, nós vamos ter 2, 7 com mais 8, 15, vai 1. 12 com mais 1, 13, vai 1. 1 com mais 1, 2. Então, eu tenho 2.000
2.352 metros aí. Bom, 2.352 menos 8, que foi a posição inicial. Então eu vou diminuir menos 8 unidades aqui. 2 unidades não dá para tirar 8 unidades, né? Tomo uma dezena emprestada que vai ficar 4, aqui 12. 12 menos 8 dá 4, aqui fica 4, aqui 3 e 2. Então a posição final vai ser 2.344. 2.344 metros. Essa é a posição final, que vai ser a letra B, né? Letra B. Bom, na terceira questão, ainda resolvendo o D19, ou seja, ainda em relação ao descritor 19, que é resolver problema envolvendo função do primeiro grau, nós vamos ter o seguinte: o valor V em reais para produzir X unidades de um componente mecânico é dado por valor em relação à quantidade de unidades, né? V em função de X vai ser igual a 8 vezes X mais 120. Então, qual é o valor para produzir 200 unidades do produto? Eu sei que o X aqui vai ser 200, né? E eu sei que o valor em relação a X vai ser dado por essa fórmula aqui, né? Equação do primeiro grau, por essa função do primeiro grau aí. O valor em função de x vai ser dado 8x mais 120. Então, sei que o valor de 200 peças, de 200 unidades, vai ser 8 vezes o valor de x é 200 mais 120. Então, o valor das 200 unidades desse objeto vai ser, desse componente mecânico, vai ser igual a 200 vezes 8. 8 vezes 2 dá 16, né? Tenho 2 zero, acrescento, mais 120. Então, o valor dessas 200 unidades de peças aí de componente mecânico vai ser 1.600 mais 120. Então, 1.600 com 120 vai dar 1.720, né? Nesse caso, em reais. Então, 1.720 corresponde à letra B novamente. Já na quarta questão, nós vamos trabalhar justamente o descritor 23, que é para reconhecer num gráfico os coeficientes angulares e lineares de qualquer tipo de objeto. Observe que o componente, se eu for colocar os coeficientes de um gráfico, que é igual assim a m mais n, eu chamo m de coeficiente angular, coeficiente angular, e eu chamo n de coeficiente linear. Então, para me definir, por exemplo, no caso aqui, é dado assim: y vai ser igual, no lugar de a vai ser quem? K, ou no lugar de ax, no lugar de a, quer dizer, m, aliás, mn. No lugar de m, eu vou ter k, né? Kx, mais, no lugar de n vai ser z. Então, aqui vai ser o coeficiente linear e K vai ser o coeficiente angular, né? K vai ser o coeficiente angular. Para mim definir o coeficiente do ângulo, quando esse valor aqui é positivo, então a reta ela tem inclinação para a direita. Nesse caso aqui, ó, a inclinação da reta é para a direita. Então, na letra A é para a direita, na letra C também é para a direita e na letra D também é para a direita. Nesse caso, o ângulo aqui, o coeficiente do ângulo, o valor de K, né, vai ser para a direita, maior que zero. Aqui também o ângulo, o coeficiente angular aqui, K vai ser maior que zero. E nesse caso aqui também o K vai ser maior que zero, que é o coeficiente aqui, ó, K vai ser maior que zero. Então ele é maior que zero na letra A, na letra C e na letra D, porque a inclinação da reta está para a direita, ela vem nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Já na letra B e na letra E, a inclinação da reta está para a esquerda, ela está nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Então, significa dizer que o K aqui é negativo, K é menor que zero,
e o K também aqui é menor que zero. Ou seja, eu tenho essas inclinações da reta em relação ao ângulo, que nós vamos ter valores negativos, K menor que zero e K menor que zero. Como K é menor que zero, ou seja, o coeficiente angular é menor que zero, significa dizer que ou vai ser a letra B ou vai ser a letra E, uma dessas duas aqui. E aí nós vamos para o coeficiente linear. Linear é o valor de y. Y é dado entre o segmento da reta T onde corta y. Nesse caso aqui é o valor de z. Z está nesse ponto. Então, nesse caso, o z aqui é maior que zero. Z maior que zero. Z maior que zero. E nesse caso aqui, o z está abaixo do eixo aqui. Então, ele é menor. Então, z menor que zero. Então, a condição que garante que K vai ser menor que zero e Z menor que zero vai ser a letra E. Letra E, onde K é menor que zero, porque a inclinação está para a esquerda, e Z é menor que zero porque está abaixo do eixo. Então, se está abaixo do eixo, significa dizer que Z é menor que zero. Então, vai ser a letra E. Na quinta questão, nós ainda trabalhando o D23, descritor 23, que é reconhecer o gráfico de uma função por meio de seus coeficientes, nós vamos ter o seguinte. Ele diz que a função polinomial do primeiro grau, f de x, dada dos reais nos reais, ele possui coeficiente angular igual a 4 e o coeficiente linear menos 4. Então, a representação gráfica que garante isso daí, entre essas quatro, então, nós vamos descobrir qual é, né? Então, nesse caso, o coeficiente angular é 4 e o coeficiente linear menos 4. No caso de vocês aí, o coeficiente angular e linear são iguais, é 2 e 2. Nesse caso, então, eu tenho assim, f de x vai ser igual a mx, né? mx mais n. Então, f de x vai ser igual o coeficiente angular, 4. Coeficiente linear, menos 4. Então, mais por menos dá menos. Essa é a função. Agora, nós vamos aplicar essa função em cada uma das letras aí. Observe aí primeiro letra A. Letra A. Se você observar, eu tenho o f de x é 4, ó. Nesse caso aqui, o f de x é igual a 4. Se o f de x é igual a 4, significa dizer que o x é igual a zero, né? E nesse caso aqui, o x é igual a 1, ó. X é igual a 1, então implica dizer que o f de x é igual a zero. Então, f de x é 4, e nesse ponto aqui, quando a reta toca o eixo y, é porque x é 0. Quando ela toca o eixo x, é porque o x é 1, o f de x é 0. Então, f de x é 0 quando o x for 1. E quando o x é 0, quando o f de x é 4. Então, nós vamos ver aqui na letra A, pegando essa condição aqui para sabermos, né? F de x vai ser igual a 4x menos 4. 4x menos 4. Então, o f de x é 4. Então, eu tenho que achar o x quem? Ó, 0. Então, se eu pegar aqui o f de x é 4, 4x menos 4, né? 4x menos 4. Então, passando esse para o outro lado, vai ficar assim. 4x menos 4, 4x menos 4, passando 4 para esse membro, né? Para o segundo lado da equação. Tá menos 4, passa mais 4. Então, vai ficar 4x, que vai ser igual a 4 mais 4. Então, significa dizer que eu vou ter 4x, que é igual a 4 mais 4, dá 8. X vai ser igual a 8 dividido por 4. 4 está multiplicando, passa dividindo, o valor de x vai ser 2. Então, o x não deu 0 aqui, ó. Se o f de x é 4, o x tinha que dar 0, não deu 0. Então, nesse caso aqui, ele não é, né? Não é essa reta aí, Então, nós vamos ver nessa segunda reta aqui, Então, se o f de x é menos 4,
o f de x vai ser igual a menos 4, então eu posso dizer que o x vai ser 0, né? Se o x é 1, se o x vai ser igual a 1, então f de x tem que ser 0. Ou seja, x1 f de x 0. x0 f de x menos 4. Então nós vamos ter essa condição. Então nós vamos ver primeiro f de x sendo menos 4. F de x igual a 4 menos 4, né? 4x menos 4. O f de x é menos 4. Eu tenho que achar x0, né? Então f de x é menos 4, vai ficar 4x menos 4. Mudando de posição, aqui vai ficar assim, 4x menos 4 é igual a menos 4. Passando o menos 4 para o outro lado está menos, ele passa mais. Então vai ficar 4x vai ser igual a menos 4 mais 4. Então aqui eu tenho 4x igual a 4, tira 4, fica 0. X vai ser igual a 0 dividido por 4, vai ser quem? 0. Bom, quando f de x foi menos 4, o x foi 0. Então isso aqui é verdadeiro, né? Agora nós vamos ver nessa outra. Quando x for 1, o f de x tem que dar 0. Então nós vamos ter novamente, essa foi a primeira condição, agora nós vamos para a segunda. F de x vai ser igual a 4x menos 4. Então, f de x vai ser igual a 4 vezes. Quando o x for 1, x é 1. O f de x tem que ser 0. Então, 4 vezes 1 menos 4. F de x vai ser igual a 4 vezes 1 é 4, menos 4. F de x vai ser igual a quem? A 0. Então, quando x é 1, f de x é 0. Então, está correto. Então, nesse caso aqui é sim, né? Então, vai ser a letra B. Se você fizer das outras questões, as outras letras, você vai perceber que nenhuma nós vamos encontrar. Posso encontrar a condição em um, mas tenho que encontrar nas duas. E o único ponto onde eu encontrei essa condição nas duas foi na letra B. Então, fico por aqui, até a próxima aula.